passando meu paninho aqui pro Daemon, pra Rhaenyra, ó, na cor Targaryen, meu presente de casamento. Vou deixar até separado, porque pelo visto vamos precisar bastante. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, mais um episódio excelente de House of the Dragon, que não teve muita ação, mas o que não teve de ação teve de tensão, com diálogos muito bem escritos, diálogos inclusive só nos olhares, com olhares dizendo tudo. E falando em olhar, você perder um olho, mas ganhar em compensação a Vhagar por conta disso, eu acho que valeu a pena. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, mas já vamos logo porque temos muita, mas muita coisa a conversar. Bom, comentando sobre a abertura não muda muito em relação à do sexto episódio. Muda o detalhe da Laena Velaryon e também tem um detalhe envolvendo o Daemon e a Rhaenyra. Mas sobre tudo isso eu vou comentar amanhã no vídeo de detalhes do episódio, que sai segunda-feira às 6 horas, então fique ligado para você não poder perder. Mas nesse episódio tivemos várias cenas bem tensas envolvendo a Alicent, Daemon, Rhaenyra, Viserys, mas também, principalmente, cenas bem tensas envolvendo os seus filhos. E vamos começar falando sobre eles. Talvez o tema central desse episódio seja a legitimidade dos filhos da Rhaenyra, que são strong e tal, e tudo isso foi muito bem discutido aqui nesse episódio. No episódio anterior, o Jace perguntou se ele era um bastardo lá para Rhaenyra, e a Rhaenyra não negou nem confirmou. Ele é um Targaryen e é isso que importa. Mas o Jace sabe, ele sabe que eles são bastardos, sabe que o seu verdadeiro pai não é o Laenor Velaryon, e por isso nem demonstrou interesse em falar com seus avós, né, com Corlys e a Rhaena, com seus primos, no caso com suas primas. Mas mesmo assim, ele foi lá, falou com a Baela, falou com a Rhaena, as consolou após a morte de sua mãe, e mais pra frente ainda as protegeu. Eu achei bem interessante como tudo isso foi construído e desenvolvido. E o Jace, o Luke e Joffrey não são filhos do Laenor Velaryon, não por falta de tentativa. Na conversa ali do Daemon com a Rhaenyra na praia, ela meio que desabafa. Cara, a gente tentou. Eu tentei fazer pelo menos um herdeiro legítimo com o Laenor, mas não deu. Né? Não funcionou, o cara não gosta da fruta, não deu. Né? Mais pra frente, o próprio Laenor pede desculpa, fala, pô, cara, desculpa, eu tentei, mas eu infelizmente não nasci assim. E eu gostei que a Rhaenyra, ao invés de contrariar ele, falar mal dele, não, defendeu, cara. Você é assim e é isso que importa, né? Deus te fez assim e é isso. Eu gostei bastante desses pequenos detalhes, sabe? São pequenos detalhes que enriquecem ainda mais a história, mas sobre eles mais especificamente eu vou comentar mais pra frente nesse vídeo. Mais uma coisa que me surpreendeu em relação a tudo isso foi a relação do Corlys e a Rhaenys a tudo que está acontecendo. Porque eles sabem que o filho deles é gay, o Corlys achou que após ver a Rhaenyra ia mudar, mas não mudou, e os filhos que ela teve com seu filho são bastardos, claramente são bastardos e todo mundo sabe disso. E o Corlys não tá nem aí, ele sabe, mas não tá nem aí. Eles são Velaryon, carregam o seu nome, e por isso ele vai lá e os defende. Até falar pro Luke, olha só, Luke, talvez tudo isso aqui se ia ser no futuro. Seu irmão Jace vai ficar lá no Trono de Ferro e você aqui em Driftmark, em Deriva Marca. Já a Rhaenys não, ela não quer nem saber. Não são sangue do sangue dela, logo ela nem liga, não tá nem aí. Ela nem sequer conseguiu olhar pra Rhaenyra durante o funeral, sabe? E ela quer saber mais da Baela e da Rhaena, porque elas são legítimas, são suas netas, têm o seu sangue, e para elas são elas que realmente importa, que são Velaryon de verdade. Eu confesso que, como eu disse, não esperava, foi inesperado essa divisão e essa reação, e eu achei bem interessante. Vamos ver como tudo isso vai ser desenrolado nos próximos episódios. Falando em conversas, uma conversa que pode ter passado despercebido por algumas pessoas, mas que é muito importante para esse episódio, foi a conversa do Aegon com o Aemond, né? Eles estavam ali observando a Rhaena e tal, e o Aemond fala uma coisa: o Aegon tá prometido e vai se casar com a sua irmã, vai se casar com a Rhaena. A Rhaenyra ofereceu o Jace no episódio passado para se casar com ela. A Alicent disse que ia pensar, mas com certeza era não. E agora o Aegon, o seu irmão, vai se casar com ela para assim manter a linhagem pura e legítima, né? Tudo entre aspas. No próximo episódio, desse episódio aqui pro próximo episódio, pro oitavo, foi revelado que vai ter um salto temporal de 6 anos. Então no próximo episódio já tenhamos o Aegon e a Rhaena como casados e quem sabe com filhos.
Outro detalhe nessa conversa foi o grande contraste entre o Aegon e o Aemond. Ambos são babacas, são FDPs, são filhas ali do capeta, mas, por exemplo, o Aegon não tá nem aí pra nada, só quer beber, ficar flertando com as empregadas, toma um esporro do vovô Otto, e o Aemond não, ele tem atitude. Se o seu dever fosse casar com a sua irmã, mesmo ela sendo esquisita, ele vai lá e se casa, porque é isso que ele tem que fazer. Ele fala e faz, ele tem atitude, sabe? E nessa conversa, novamente, o Aegon zombou do Aegon porque ele tem dragão, a Helaena, sua irmã, tem dragão, mas ele e Aemond não tem dragão. Falando em dragões, nesse episódio, vimos 6 deles. A Vhagar e tal, né, todo mundo viu. Vimos a Syrax voando ali com destaque, né, em cima do velório. Também tem lá em cima a Meleys da Rhaenys. Vimos o Pescoçauro Caraxes do Daemon, que é irreconhecível. Vimos o Sunfire do Aegon, o dragão mais bonito que o Westeros já viu, com seu peitoral, ele mais jovem e tal. Pô, achei bem legal. E também a Dreamfire lá da Helaena. E cara, se antes era teoria, agora tá 100% confirmado. A Dreamfire é a mãe dos dragões da Daenerys. Ela é igualzinha ao Drogon. Se botar ela e o Drogon lado a lado, não dá pra saber quem é quem. Só espero que tudo isso seja abordado e dado a entender de fato aqui na série. Seria algo bem interessante. Falando no Aemond e em dragões, como eu disse, ele é um babaca, é FDP, mas tem atitude, o cara é casca grossa, vamos dizer assim. Ele foi lá sozinho, sem ajuda de ninguém, de noite, reivindicou a Vhagar pra si, deu rolê com ela, e tudo isso, na minha opinião, foi a melhor cena da série até agora. A Vhagar é gigante, tivemos um pouco da noção do seu tamanho quando o Aemond chegou perto dela e tal, mas de curiosidade, ela é apenas a 4ª maior dragão desse universo de Game of Thrones. Na frente dela tem mais 3, e eu farei um vídeo só sobre isso, só sobre os maiores dragões aqui desse universo, e para você não perder, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, que esse vídeo sai quinta-feira à noite aqui no Good Nerd. E eu gostei que primeiro o Aemond convenceu a Vhagar de deixar ele subir nela e tal, mas logo depois ela fez um teste. Se tu me quer, prova que tu é digno. Ela foi lá, voou com ele, subiu, desceu, planou, fez giros flame 360 graus, drift, isso, aquilo, mas mesmo assim o Aemond estava lá, segurando nela e montando nela, provando que é digno, e logo depois ela passou a obedecer ele, cara. Sendo sincero, eu achei essa parte até melhor do que no livro. No livro um pouquinho rápido até, o Aemond sobe na Vhagar após uma treta lá com Joffrey, com Taraxes, e vira o seu montador. Aqui não, ele foi sozinho na surdina e sozinho conquistou a Vhagar, se provando ser digno dela, merecedor dela. Eu achei essa cena bem legal e, como eu disse, na minha opinião, foi a melhor cena de House of the Dragon e uma das melhores cenas de todo o universo de Game of Thrones. Concordam comigo ou discordam? Deixa aqui nos comentários. Enquanto tudo isso rolava, do outro lado estava Daemon e Rhaenyra se reencontrando após 10 anos longe e sem se ver. Ambos pegando fogo e foram apagar o fogo, fazendo mais um CPF. Só um detalhe é que essa cena toda foi gravada de dia, no maior sol do mundo, o maior calorão, mas na série é um breu total e você mal consegue ver os detalhes. Miguel Sapochnik, Zack Snyder de Westeros, você me paga. E na volta é aí que as coisas começam a sair do controle, porque a Rhaena, com razão, queria a Vhagar pra si. A Vhagar era da sua mãe e logo depois ela ia tentar reivindicar a Vhagar pra si, pra ela ser a domadora, a montadora da Vhagar. E pô, tipo, cara, ela tinha acabado de perder a mãe e tal, tava processando, e o Aemond, se eu elogiei sua atitude, sua coragem de montar na Vhagar, segurar nela e tal, que realmente foi maneiro, ele é um babaca, um FDP, meteu o famoso bobeou, dançou. E ainda bateu nelas, velho. E o Jace e o Luke, mesmo sabendo que elas não são suas verdadeiras primas, eles foram lá e as defenderam do Aemond com o Luke aqui, ó, fatiando e passando o seu olho. Luke sensacional, excelente, qualquer coisa, Luke, passa o paninho e tá tudo certo. E aquela, como o próprio Aemond reconheceu, perdeu um olho, mas ganhou a Vhagar. Eu acho que valeu a pena.
Só um comentário, eu acho que a única coisa que eu não gostei nesse episódio foi que no meio da discussão, onde várias coisas vieram à tona, ninguém falou sobre o fato do Aemond ter batido na Baela e na Rhaena. Cara, imagina a reação da Rhaenys ao ver que o Aemond tocou nas suas netas. Imagina a reação do Daemon quando descobriu que o Aemond tocou nas suas filhas. Infelizmente não veremos isso, e eu achei até que um furo de roteiro. Aí começa de vez a confusão, né? A Rhaenyra protegendo seus filhos, Alicent surtando, querendo olho por olho, e o Viserys querendo só saber quem chamou seus netinhos de bastardos, quem espalhou esse boato. E a Alicent, cara, ela perde total razão, surta e vai pra cima da Rhaenyra. E como a Rhaenyra disse, agora todo mundo vê quem a Alicent é de verdade. Uma mulher invejosa e maldosa. Voltando para o começo do vídeo, o tema principal desse episódio foi a legitimidade dos filhos da Rhaenyra. Claramente, todo mundo sabe que não são do Lyanna Velaryon, basta ver que não é, mas mesmo assim o Viserys não quer nem saber. São os seus netos, é a sua filha, são os seus netos e ele os defende. E de certa forma, ama mais a sua filha e seus netos do que seus próprios filhos com a Alicent, seus próprios filhos homens. E é isso que a Alicent tanto inveja. A Alicent só tá na posição que tá para poder dar herdeiros homens ao rei. E agora que ela deu, ele simplesmente não tá nem aí e foca na sua filha e nos seus netos. E aí ela acaba surtando e deu no que deu. Só deixando claro, eu sou time negro, sou time Rhaenyra, mas é bem interessante ver como a série trabalha os dois lados, sabe? Tem o lado da Rhaenyra e tem o lado da Alicent. Nenhum lado é certo, mas também nenhum lado é errado. Eu achei bem interessante como a série trabalha tudo isso. Só que a Alicent, beleza, ela tem seus motivos, suas motivações para ter surtado, para ter se revoltado, mas a Alicent não é vítima disso tudo, porque foi a Alicent quem espalhou esses boatos, que contou pro Aemond, que contou pro Aegon, né? Porque lembrando, a Rhaenyra contou pro Sir Criston Cole sobre o seu acordo com Lennon, e o Sir Criston Cole claramente contou pra Alicent e ela passou para os seus filhos. Foi a Alicent que colocou seus filhos contra a irmã, contra os sobrinhos. E a cena deixa isso muito claro, porque quando perguntam quem espalhou esses boatos, o Aemond olha para Alicent e a câmera foca nela. No passado, é discutível se a Alicent era vítima, mas agora não. Ela é tão causadora do problema quanto a Rhaenyra e tudo mais. Tanto que no episódio anterior, o Aegon claramente não tá nem aí, ele gosta da sua irmã, apoia a sua irmã, seus sobrinhos, mas a Alicent já faz a sua cabeça, já o joga contra eles, e agora vemos a mesma coisa. É culpa da Alicent, de certa forma, sabe? Agora, ela está talvez pior do que o Otto foi com ela, atuando com seus filhos. Detalhe que a Alicent se surtou tanto, mas tanto, que nem o Otto ficou do lado dela. O Otto pediu pra ela acalmar, pediu pra ela parar. Nem o Sir Criston Cole, em Cell Cole, obedeceu ela, sabe? E claro, só um parênteses aqui, a atuação de Olivia Cole, que Emma Darcy, espetacular. Falando no Otto, pô, cara, eu sei que ele é FDP, que não é Fluxshare, ele com a Alicent é tipo a Cersei e o Varys, mas eu gosto dele, sabe? Eu senti falta dele nos episódios anteriores. O Otto, ele sabe o que falar, sabe na hora de falar e como falar. Ele pode ter achado a reação da Alicent um tanto quanto exagerada, mas logo depois fala com ela e mostra estar orgulhoso de suas atitudes, dela defender seus filhos, defender sua família, defender seu sangue a todo custo, e que agora ele tem certeza que a Alicent tem determinação de se impor e de vencer esse jogo contra a Rhaenyra e pelo Trono de Ferro. Vimos anteriormente que a Alicent não concordou 100% com Larys Strong matando o Lionel Strong e o Harvey Strong, mas ela, claro, se beneficiou disso tudo, trouxe de volta o Otto pra corte, o Otto que agora é a mão do rei novamente, e o Larys Strong assumiu o Harrenhal. Larys Strong que novamente aparece pontualmente, mas é muito importante. Ele fala ali com a Alicent, olha só, o que aconteceu com o príncipe, naquele jeitinho dele, ó, foi uma injustiça. Se você quiser, eu faço acontecer. E a Alicent, ela não nega, ela fala, guarda esse favor para mais pra frente, quando eu de fato precisar. E talvez ela cobre esse favor, o Larys Strong cobre o favor da Alicent também e tal. E cara, medo, velho, medo do que eles podem fazer juntos, porque esses dois são dois malucos insanos.
E desse momento em diante da discussão, a Rhaenyra meio que caiu a ficha. Ela já conhecia a Alicent e tal, mas agora caiu a ficha. Aquela não é mais a sua amiga e é a sua futura adversária. Agora é guerra, a Alicent é maluca e é capaz de fazer tudo. Tudo para defender a sua família e colocá-la no poder, até das piores coisas, ao ponto de machucar o seu filho, sabe? E também, né, nessa mesma cena, a câmera vai para cima e mostra um take de cima. E vemos claramente a formação dos lados na guerra pelo Trono de Ferro. De um lado temos o Daemon, os Velaryon e a Rhaenyra com seus filhos e filhas. Do outro temos Aegon, Aemond, Alicent, Sir Criston Cole. Achei bem interessante. A Rhaenyra sacou que agora é guerra, só que guerra não se vence sozinho e ela precisa de aliados. E talvez o seu principal e melhor aliado seja o seu marido, não o Laenor, o bananão, e sim o Daemon, porque com o Daemon a parada é diferente, o buraco é mais embaixo, a parada é mais séria. Mas para eles se casarem, o Laenor Velaryon precisa sumir, então ela meio que manda o Daemon se livrar dele. E com uma simples jogada, a Rhaenyra uniu o útil ao agradável, porque ela mandou matar o Laenor Velaryon, assim ela estaria solteira e poderia se casar com Daemon, e magicamente o marido sumindo e ela se casando com outro, meio que dá a entender que ela, Rhaenyra, mandou matar o seu marido. E se uma pessoa é capaz de mandar matar o próprio marido, o que ela é capaz de fazer? Logo, ela seria temida pelos outros, pelos adversários, e também, como eu disse, ficaria solteira e poderia se casar com Daemon. Rhaenyra agora jogou o jogo como se deve jogar, e eu gostei aqui, ó, pano passado com sucesso. Esse episódio mudou muita coisa dessa passagem no livro, e essa parte é diferente. A Rhaenyra não manda matar o seu marido para ela ficar solteira, meio que dá a entender que foi o Daemon que fez isso para ele se casar com a Rhaenyra e tal, mas a série mudou essa parada. Também mudou porque no livro, tanto o amante do Laenor Velaryon quanto o Laenor Velaryon morre, mas aqui não. Aqui a série mudou e deixou os dois vivos. E eu não sei se isso foi uma coisa boa ou ruim. Eu tô um pouquinho pensativo ali no meio termo, porque se eles não mataram eles agora, é porque talvez no futuro eles reapareçam e sejam úteis. Agora não, eles vão sumir, vão sair na trama, mas quem sabe no futuro o Laenor não reaparece sendo um bom aliado e ajude a Rhaenyra, né, numa possível luta, numa possível batalha. Vamos ver o que vai acontecer, mas o que você achou? Preferia Laenor e seu amante mortos ou foi interessante deixá-los vivos? Deixa aqui nos comentários. E como eu disse, agora com Laenor morto, a Rhaenyra tá solteira, a Daemon também tá solteira, e eles finalmente se casaram. Eu acho que eles se casaram em Dragonstone, pelas névoas ali, eu acho que de fato eram Dragonstone, né? Eles não iam se casar em Derivamarca, seria de fato um grande desrespeito. E agora o Daemon falou o que a Rhaenyra pediu lá no quinto episódio. Levou a Rhaenyra lá pra Dragonstone e se casou com ela em um casamento clássico valeriano, íntimo, mas clássico valeriano, com eles bebendo sangue e com apenas seus filhos e o mestre vendo. E agora, Jace, Baela, Rhaena, Luke e Joffrey não são mais primos e sim são irmãos. Ô famíliazinha bonita, né? Como eu comentei anteriormente, desse episódio pro próximo vai ter um saldo temporal de 6 anos. Não vai ter um saldo temporal, do oitavo em diante vai ser linear e tal, no estilo do sexto episódio para esse aqui, mas vai mudar. Então eu acho que, infelizmente, eles vão cortar a reação do Viserys e da corte ao casamento do Daemon e da Rhaenyra, infelizmente. No começo do episódio, a Alicent ficou fiscalizando a Rhaenyra para saber se ela chegar perto e ia falar com Daemon ou algo parecido. Agora, imagina se ela descobrisse que, magicamente, o Laenor, o marido da Rhaenyra, morreu e que agora ela se casou com Daemon. Imagina a reação da Alicent, do rei, do Otto. Infelizmente, eu acho que não veremos isso no próximo episódio. Falando no Viserys, agora com o salto temporal, eu acho que ele não vai durar muito tempo não. E o final desse episódio meio que foi tipo parecido com o do quinto, sabe? Só que agora com a Rhaenyra se casando com quem ela gosta, com quem ela ama de verdade, e o final do episódio ainda estabeleceu de vez os lados. Tem os negros, tem os verdes, cada um com seus aliados, com seus dragões, tacando a Vhagar pro lado lá dos verdes e tal. E como eu disse, talvez o Viserys não dure muito e quando o velho morrer, a dança dos dragões vai de fato começar.
Na sua opinião, esse 7º episódio foi o melhor da série? Eu confesso que tô um pouquinho ali pensando e tal, mas com certeza foi top 3. Se você percebeu algum detalhe, easter egg, referência, por favor, deixa aqui nos comentários que eu comento amanhã no vídeo de detalhes desse episódio. Curtiu o vídeo? Deixa um like e um joinha para ajudar a gente e também, claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder o vídeo de detalhes que sai segunda-feira às 6 horas aqui no canal da noite e também mais vídeos sobre House of the Dragon que saem toda semana aqui no Good Nerd. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!